sejam muito bem-vindos ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai dar continuação à nossa playlist sobre endodontia. Nós já abordamos aqui no canal como realizar uma odontometria, como fazer a abertura dos canais radiculares, quais são os canais radiculares. Falamos também sobre os materiais sólidos, né? Dentre esses materiais sólidos que acompanham o tratamento endodôntico, tem o cone de gutta-percha. Vou deixar aqui linkado no card e também na descrição do vídeo a nossa playlist de endodontia e a nossa playlist atual, que é de materiais obturadores. No nosso último vídeo, a gente abordou um pouco a respeito dos materiais sólidos. E os materiais sólidos acompanham os cimentos, muitas das vezes, né? O principal material sólido que existe hoje na odontologia é o cone de gutta-percha, que é muito utilizado. Só que o cone de gutta-percha ele não atua sozinho, ele geralmente atua com um cimento endodôntico, que pode ser muitas vezes um óxido de zincogenol, um hidróxido de cálcio, mas hoje a gente vai ver a respeito deles. Se vocês preferirem, eu posso deixar um vídeo aqui no canal sobre cada cimento desse, onde eu irei abordar com mais profundidade sobre cada um deles, quais são suas propriedades, suas vantagens, desvantagens, suas indicações. E aí, se vocês quiserem, deixem nos comentários ou manda pra gente através dos nossos contatos que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, gente, os cimentos endodônticos, eles são essenciais para um tratamento endodôntico por si só. Porque a obturação, né, depois que a gente fez aquela abertura do canal radicular, quando a gente removeu aquela cárie, né, aquela dentina, aquela polpa, a gente precisa preencher. Então, agora que a gente já preencheu com os nossos cones de gutta-percha, a gente vai entrar agora com o cimento endodôntico. O cimento endodôntico, ele precisa apresentar algumas propriedades de natureza física e biológica que esteja voltada para a obturação desse sistema de canais radiculares. A gente vai ver logo mais quais são essas propriedades que ele deve apresentar. Os materiais obturadores, eles precisam, primeiro de tudo, fazer um tipo de função dele, que é fazer o fechamento do forame apical. Quando a gente fecha o forame apical, a gente impede que aquele cimento ou aqueles materiais que estavam lá, os cones de gutta-percha, enfim, se extravasem para o organismo. Então, a gente sela aquele forame apical, permitindo que não haja um extravasamento, pois os cimentos endodônticos, a gente vai ver que uma das principais funções dele vai ser a capacidade de tomar presa. Então, gente, aqui a gente tem a nossa obturação mais frequente, né, na odontologia, que é o uso dos cones de gutta-percha com cimento endodôntico, que aí pode ser os vários tipos de cimento que a gente vai falar um pouco hoje. Então, a gente precisa fazer um selamento desses canais, né, depois que a gente utilizou os cones de gutta-percha, a gente vai colocar esses cimentos. Os cimentos, eles vão ser uma etapa muito importante na obturação, principalmente porque ele vai selar o conduto. Então, se ele sela o forame apical, não vai permitir que haja o extravasamento. O selamento do conduto, ele vai fazer algumas funções. Então, ele vai realizar o preenchimento das reentrâncias que existe naquele sistema de canal radicular, os espaços irregulares. Então, quando a gente passou a broca, quando a gente fez a limpeza com as limas, houve alguns espaços irregulares que podem estar fazendo com que haja o extravasamento desse material. Então, a gente vai com cimento e sela. Além dos túbulos dentinários, as áreas que não são atingidas pelas limas, como aqueles canais que a gente estudou na primeira aula, vou deixar aqui no card, como os canais laterais, que não tem como a lima entrar, e também os cones de gutta-percha e os canais de interconduto, que também não tem como entrar, mas o cimento, como ele tem uma capacidade de escoamento, ele consegue entrar nessas áreas mais de reentrâncias. Aqui a gente tem um tipo de cimento endodôntico, aqui também outro tipo de cimento. E algo muito importante que a gente tem que buscar em um material obturador é que ele apresenta uma boa adesividade. Então, primeiro de tudo, o material endodôntico, seja ele qual for esse cimento, ele não pode interferir na propriedade do cone de gutta-percha. Por quê? Porque esse cone de gutta-percha, junto com esse cimento, eles vão estar juntos. Então, a gente vai querer que aquele canal daquele nosso paciente, ele fique muito tempo naquela cavidade. A gente não vai querer que aquilo ali dê errado. Nós vamos querer que aquele tratamento daquele dente fique o mais com longevidade possível.
Eles têm que ser tolerantes aos tecidos periapicais, porque vai estar tratando, né, com um sistema vivo, que é o dente, apesar de muitas vezes a polpa estar ausente. Na verdade, está ausente, né, porque a gente removeu a polpa. Tem que possuir a capacidade de estimulação e reparação dos tecidos lesados, porque houve um tratamento agressor. Quando a gente trabalha com endodontia, a gente faz muitas vezes uma agressividade naquele elemento dental. Então, ele tem que ser capaz de reparar esses tecidos lesados e, principalmente, de não interferir nas propriedades do conjunto peste, porque aquilo ali pode gerar uma irritação para o paciente tão grande que, quando a gente vê, ele pode estar com inflamação, com edema, e a gente não vai querer isso para o nosso paciente, refazer aquele tratamento de canal, não é mesmo? Bom, gente, então aqui a gente tem uma das principais características que nós devemos buscar num cimento obturador. Primeiro de tudo, tem que ter uma facilidade de inserção. A gente não pode trabalhar com material que seja muito difícil de inserir naquela cavidade, ainda mais o dente, né? Ainda mais a gente que vai ter que colocar esse cimento dentro do forame apical, por dentro. Então, a gente não quer isso. O tempo de trabalho de presa tem que ser adequado, não pode ser muito curto, mas também não pode ser muito longo. Não deve apresentar contração de polimerização, né, para evitar infiltrações que possam vir a ocorrer. Deve possuir uma fluidez, então o que eu acabei de falar, ele tem que ter uma capacidade de escoamento. Ele tem que ser bactericida, né, porque como a gente viu no slide anterior, ele vai estar ali com aquele tecido do dente, né, então ele tem que ser capaz de ser regenerado. Ele tem que ter uma excelente radiopacidade e isso a gente vai ver muito nos materiais odontológicos atuais. Não deve manchar a estrutura dentária, né? Porque pensa aí, o dente ele já é radiopaco, radiolúcido, branco na radiografia. Então imagina a gente ter um material que está lá manchando a estrutura dentária. Quando a gente for fazer uma radiografia, a gente não vai ver nada. Ele tem que ser biocompatível, tem que ser bioativo e tem que fazer que ele permita ser removido. Então, a gente não sabe se vai dar certo, né? Na maioria dos casos. Então, a gente tem que saber que aquele material, mesmo não dando certo, eu vou conseguir removê-lo. Aqui, agora, a gente tem um dos principais cimentos endodônticos, né? E esses cimentos, gente, eles vão apresentar uma propriedade, tanto eles quanto os outros que a gente vai estudar, que é a biocompatibilidade. A biocompatibilidade, ela é o requisito primordial para todo cimento obturador. Por quê? Porque muitas vezes existem algumas substâncias que são irritantes para os tecidos periapicais. E aí vai causar aquela inflamação, vai causar uma reação, e essa reação, talvez quando você está fazendo tratamento endodôntico, quando você está acompanhando o paciente nas primeiras semanas, não aconteça de ter uma reação visível. Mas e depois de um tempo, o paciente vai começar a ter problemas que vai afetar aquele pós-operatório. E aí a gente vai ter que refazer todo aquele tratamento de canal, o paciente não vai gostar. E aí tem todo aquele problema, né, que a gente quer evitar. A gente quer ter sempre o sucesso do tratamento. Bom, então aqui a gente tem um tratamento endodôntico, né, visto, a gente tem a polpa que está cariada, né, que está morta, que precisa ser retirada. A gente faz uma limpeza, né, com as limas e depois a gente coloca o cimento endodôntico. O cimento endodôntico ideal, ele tem que ter muitas propriedades que atuam, né, juntamente com aquele canal. Então, a gente não pode simplesmente colocar um cimento endodôntico ali e não saber para que ele serve. A gente não quer isso. Então, até recentemente, existiam muitos cimentos que não tinham as propriedades que a gente busca, né? Um cimento que tem uma capacidade de manipulação fácil, um cimento que tem uma boa facilidade de inserção. Então, além de ter uma capacidade de manipulação, não tinha uma facilidade de inserção. Então, hoje no mercado, a gente encontra outros cimentos em relação a 1910, que foi quando esses cimentos foram introduzidos. Então, até recentemente, os cimentos obturadores, eles possuem apenas a função de auxiliar no vedamento do conduto. Ou seja, eles eram coadjuvantes. Então, quando a gente tinha o cimento antigamente, ele não estava ali ajudando. Não tinha propriedade de biocompatibilidade, não tinha ação antibactericida. Ele só estava ali como coadjuvante. Só que aí, essa obturação, que é a obturação atual, ela começou a fazer um preenchimento com uma camada de cimento junto com os conde de gutta-percha, em que uma utilizava a outra. Então, não era simplesmente
eu estou sendo aqui como coadjuvante. Os cimentos atuais, né, que são chamados de biocerâmicos, eles vão ter algumas propriedades bioativas que vão fazer com que essa obturação ela possa ser preenchida com o conduto. Então, aquela obturação, além dos cones de gutta-percha, ela vai estar ajudando ainda mais naquele pós-operatório. E aí a gente vai utilizar cada uma delas, né, como carregador. Agora a gente vai falar um pouco dos cimentos endodônticos que tem no mercado. Bom, gente, se eu fosse falar sobre cada um desses cimentos que fosse utilizado, a gente iria ter 3 horas de aula, mas não tem como. E como eu disse, se vocês quiserem, a gente pode vir sim a fazer uma videoaula sobre cada um deles, né? Eu acho que seria excelente, até uma videoaula rápida, mas para a gente entender e focar no que cada um tem nas suas indicações, nas suas utilizações, suas propriedades de vantagens, né, e as desvantagens de cada uso. Bom, esse cimento endodôntico existem diversos no mercado. Só que aí você, como aluno, você como cirurgião dentista, tem que avaliar quais são as propriedades dele, qual é o caso que você vai utilizar, porque a gente não vai fazer só um tipo de tratamento de canal, existem diversos tipos. E aí você vai analisar e aí vai escolher, né, dentre esses do mercado, que mais agrade, tanto financeiramente quanto para o bem-estar do seu paciente, com certeza. Então, o primeiro cimento que a gente tem é o cimento à base de óxido de zinco eugenol. Esse cimento, ele é caracterizado por tomar presa entre a reação de prata e o cone de gutta-percha. Então, o cimento à base de óxido de zinco eugenol, ele é um dos mais utilizados hoje em dia, junto com o cone de gutta-percha. No entanto, que entre os slides, vocês viram que eu utilizei essa imagem. Esse cimento, ele vai possuir uma ótima atividade antibacteriana, então, uma propriedade top, e também vai apresentar uma boa capacidade de escoamento. Então, ele entra naqueles canais de retenção, nas áreas de interconduto, nos canais secundários, laterais, com mais facilidade. O outro cimento que a gente tem é o cimento de hidróxido de cálcio. Esse cimento, ele é um pouco mais caro do que o cimento à base de óxido de zinco e eugenol, porém, ele é um cimento que apresenta uma excelente capacidade de retenção. Muito, muito boa, uma excelente capacidade de vedamento maravilhosa. Então, principalmente ali naquele cimento, né, que existem áreas irregulares, a gente precisa vir a fazer um vedamento, ele apresenta uma boa propriedade. E além disso, ele tem um alto tempo de trabalho, então você não precisa se preocupar em, vou ter que fazer rápido a minha obturação. Ele tem um alto tempo de trabalho, então você pode estar ali caprichando, deixando aquele canal bem bonito. Os outros cimentos que a gente tem é o cimento à base de MTA, que é um cimento atual, principalmente agora no século 21. Esse cimento é um cimento caro, então se vocês pesquisarem nas dentais online, ou até mesmo dentais de sua cidade, você vai perceber que ele é um cimento um pouco mais, né, que o preço que realmente deveria ter. E MTA é agregado trióxido mineral, que são os nossos cimentos biocerâmicos. Esse cimento, ele dispensa manipulação, então ele é excelente, porque todos esses cimentos, ou pelo menos a maioria deles, vai vir com pó e líquido, e você tem que manipular. Esse cimento não, ele já vem pronto, você só vai lá e insere na cavidade. Então, ele veio para substituir o óxido de zinco eugenol, muito, muito bom. Então, ele apresenta algumas propriedades, como um bom selamento de canais radiculares, ter um bom tempo de trabalho, vai apresentar propriedades físico-químicas muito satisfatórias que outros cimentos não apresentam. Só que esse cimento, a gente precisa ter uma aula só sobre ele para a gente tentar entender e explicar por que ele apresenta essas propriedades. E por fim, a gente tem um cimento à base de resina, né, que tem tanto esse cimento à base de resina quanto os cimentos que apresentam um cimento como, por exemplo, a gente utiliza o cimento de hidróxido de cálcio e tem uma bisnaga de resina, aí utiliza junto. Mas o mais comum é esse da H+, que são cimentos que são compostos por resina epóxi. Esse cimento, ele também foi criado, né, para substituir o óxido de zinco eugenol, e ele apresenta como uma das principais propriedades uma ação antibactericida. Então, esse cimento, ele tem um bom tempo de trabalho, assim como o cimento à base de MTA, e ele vai principalmente ter uma ação antibactericida, então a gente não precisa se preocupar. E além de tudo, né, é a resina
Eu acho que a maioria dos dentistas hoje são apaixonados por resina. Eu, como futura, sou muito apaixonada pela resina, então dispensa apresentações. Bom, gente, então a escolha do cimento, como eu disse no início da aula, ela é muito de responsabilidade de cada cirurgião dentista, que vai avaliar o caso, que vai avaliar os prós, os contras de cada paciente, e aí ele vai decidir e vai optar para aquele melhor. Bom, então essa foi a nossa aula sobre cimentos endodônticos. Espero muito que vocês tenham entendido. Assistam toda essa aula, se vocês chegaram até aqui, vocês assistiram toda, né? E deixem nos comentários se vocês querem que eu fale um vídeo sobre cada tipo de cimento, ou se vocês acham que esse resumo já tá bom. Qualquer coisa, entre em contato com a gente através do nosso e-mail, resumosdeodonto@gmail.com, ou através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. É isso, muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!